Você já percebeu que as pessoas mais perigosas não são aquelas que te atacam de frente, mas as que sorriem enquanto afiam a faca pelas costas? Pois é, vivemos cercados de gente assim, e o pior é que muitas vezes só descobrimos tarde demais. Mas aqui vai uma provocação. E se eu te dissesse que você não precisa mais se surpreender com a falsidade de ninguém? Que existe uma forma de enxergar essas máscaras antes mesmo de elas caírem? Parece impossível, mas não é. O que quase ninguém fala é que o segredo não está em vigiar os outros o tempo todo, mas em mudar a forma como você enxerga o comportamento humano. E isso não é teoria vazia, é uma prática antiga, testada há séculos, que continua atual, o estoicismo. Os sábios estoicos já lidavam com bajuladores, traidores e interesseiros muito antes de nós, e descobriram maneiras de preservar a paz mesmo em meio à falsidade. Talvez você tenha pensado, mas eu já sei identificar gente falsa. Será? O problema é que a maioria das pessoas olha para os sinais errados, foca nas palavras bonitas, nas atitudes pontuais e não percebe os padrões que realmente denunciam quem está apenas interpretando um papel. E quando a ficha cai, o estrago já foi feito. É por isso que este vídeo pode ser um divisor de águas. Se você aplicar o que vai aprender aqui, vai começar a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Vai entender por que certas pessoas sempre aparecem quando tudo vai bem, mas somem quando você mais precisa. E, acima de tudo, vai descobrir como se brindar emocionalmente sem precisar brigar, se desgastar ou se sentir culpado. O estoicismo oferece exatamente isso, a liberdade de não ser refém da falsidade. Muita gente já sentiu aquele frio na barriga quando descobre que alguém em quem confiava estava apenas representando um papel. É como se, de repente, uma cortina caísse e você percebesse que tudo não passava de teatro barato. O curioso é que esse tipo de situação não é novidade. Há mais de 2000 anos, os estoicos já refletiam sobre a falsidade humana, porque sabiam que, cedo ou tarde, todos teriam que lidar com pessoas assim. E cá entre nós, você já parou para pensar que em pleno século XXI ainda caímos nas mesmas armadilhas que os antigos romanos enfrentavam? É comum imaginar que pessoas falsas só existem em novelas ou em histórias exageradas, mas a realidade é bem mais sutil. Às vezes é aquele colega que sorri demais no corredor, mas some quando você precisa de apoio. Outras vezes é aquele amigo que só aparece quando tem algo a ganhar. O estoicismo nos convida a enxergar além da superfície, a prestar atenção não nas palavras doces, mas nos padrões de comportamento que se repetem. Afinal, como já dizia um sábio estoico, os atos revelam o caráter muito mais do que os discursos. O impacto dessas pessoas na nossa vida é maior do que imaginamos. Não se trata apenas de lidar com um incômodo social, mas de algo que drena nossa energia, mina nossa confiança e até sabota nossa própria evolução. Imagine você tentando crescer em sua carreira, mas cercado por bajuladores que, em vez de apontar seus erros, apenas alimentam sua vaidade. Parece bom no curto prazo, mas destrói silenciosamente sua capacidade de melhorar. É justamente neste ponto que o olhar estoico faz toda a diferença, pois nos ensina a valorizar a verdade, mesmo quando dói. Lembro de uma situação pessoal, em que confiei cegamente em alguém que parecia estar na mesma jornada que eu. Essa pessoa elogiava tudo o que eu fazia, mas no fundo usava a proximidade para colher informações e manipular situações a seu favor. Quando a máscara caiu, a decepção foi enorme. No entanto, ao aplicar uma postura histórica, percebi que a dor não estava no ato de falsidade em si, mas na minha expectativa de que todos seriam íntegros. Quando tirei essa ilusão do caminho, ficou muito mais fácil lidar com a realidade como ela é, e não como eu gostaria que fosse. Essa lição, embora dura, abre espaço para uma reflexão poderosa. Quantas vezes nós mesmos ignoramos sinais óbvios por pura conveniência? O estoicismo não nos dá respostas prontas, mas nos oferece lentes mais claras para interpretar o comportamento humano. Vai criar uma coragem para terminar com esse ciclo de perfeição, e o bloqueio vai-se embora. É como estar num jogo em que, de repente, você entende as regras ocultas. Ao invés de se sentir enganado, você passa a ver a falsidade como um padrão previsível, quase inevitável, e isso muda completamente a forma como você reage. Agora, não se engane,
Identificar pessoas falsas não significa viver desconfiado de todo mundo, tampouco construir muros em volta de si. Os estoicos falavam sobre equilíbrio, sobre reconhecer a natureza humana sem cair em paranoia. O segredo está em cultivar discernimento, em treinar o olhar para perceber incoerências entre palavras e ações, mas sem deixar que isso roube sua paz. É quase como um exercício diário de observação silenciosa, uma prática que qualquer um pode desenvolver com paciência. O mais interessante é que, ao aplicar essa perspectiva, você ganha uma espécie de imunidade emocional. O que antes te abalava profundamente, agora se torna apenas mais uma cena previsível da vida. Como quando você assiste a um filme pela segunda vez. Você já sabe quem vai trair quem e por isso não se surpreende tanto. Essa postura histórica não transforma a falsidade em algo menos desagradável, mas reduz o poder que ela tem sobre você. E no fundo, é isso que importa: preservar sua paz interior. Mas claro, entender a existência dessas pessoas é só o começo. A grande questão é como, na prática, identificá-las antes que causem estragos maiores. Quais sinais o olhar estoico nos ajuda a perceber? E de que forma podemos agir sem cair na armadilha de perder tempo e energia? É exatamente isso que começa a se desenhar no próximo passo dessa jornada. E talvez seja aqui que você descubra o quanto já conviveu com máscaras disfarçadas de sorrisos. Entendendo o que é uma pessoa falsa. Muitas vezes, quando pensamos em alguém falso, a primeira imagem que surge é a de quem mente descaradamente ou inventa histórias. Mas sob a lente do estoicismo, a falsidade não se resume a palavras distorcidas. Ela nasce da incoerência entre o que se diz e o que se faz. O estoico não julga pelo discurso, mas pelos atos repetidos ao longo do tempo. É aquela velha máxima: qualquer um pode prometer o mundo, mas poucos têm coragem de entregar o que prometeram. Essa diferença é o ponto que separa a autenticidade da farsa. Um bom exemplo disso está no ambiente de trabalho. Quantos gestores se dizem preocupados com o bem-estar da equipe, mas na prática ignoram sobrecargas e abusos? Quantos colegas falam em união, mas correm para puxar o tapete do outro na primeira oportunidade? O estoicismo ensina que, ao observarmos ações, ganhamos clareza. Afinal, palavras são baratas, mas o comportamento cotidiano custa caro e denuncia intenções escondidas. Pessoas falsas não apenas prejudicam os outros, elas também se sabotam. O estoico sabia que viver na mentira exige esforço, e viver em contradição é um fardo pesado. É como vestir uma máscara o tempo todo. Por mais que pareça convincente, chega uma hora em que escorrega. E quando isso acontece, a confiança que se perde dificilmente é recuperada. Basta pensar: você já confiou de novo com o mesmo entusiasmo em alguém que já te enganou? Outro ponto interessante é que a falsidade muitas vezes vem camuflada de virtude. Alguém pode se dizer generoso, mas só ajuda quando existe uma plateia para aplaudir. Ou se declarar honesto, mas aceitar pequenas corrupções no dia a dia porque todo mundo faz. É aí que o olhar estoico se mostra valioso. Ele nos convida a perceber a incoerência e a cultivar uma visão crítica, sem perder a serenidade. É comum que a falsidade não seja óbvia de início, justamente porque ela se constrói em detalhes. Um elogio exagerado aqui, uma ausência suspeita ali. São pequenas rachaduras no muro que, quando observadas com atenção, revelam a fragilidade da estrutura. Por isso, o estoico praticava a atenção plena, não como uma técnica moderna de meditação, mas como uma forma de observar o mundo sem ilusões. Quando compreendemos a falsidade como incoerência, deixamos de cair na armadilha de esperar perfeição das pessoas. Afinal, todos têm contradições, mas há uma grande diferença entre quem erra por falha humana e quem constrói uma fachada para manipular. O estoicismo nos ajuda a distinguir esses dois cenários, o que é crucial para mantermos relacionamentos saudáveis. Essa visão não serve apenas para identificar os outros, mas também para olharmos para nós mesmos. Quem nunca disse uma coisa e fez outra? Quem nunca tentou parecer mais virtuoso do que realmente era? Ao reconhecer essa tendência em nós, passamos a observar com mais clareza nos outros. É um exercício de honestidade, que, quando praticado, fortalece nossa imunidade contra máscaras alheias. E uma vez que começamos a entender o que é de fato uma pessoa falsa, surge a pergunta inevitável: como identificá-la antes que se torne um problema maior? O olhar estoico já nos dá pistas, mas os sinais práticos exigem treino e atenção. E é justamente sobre isso que nos aprofundamos a seguir: como identificar pessoas falsas de forma prática. Um dos primeiros sinais de falsidade que Sêneca já apontava é o excesso de elogios. Bajuladores são fáceis de reconhecer. Sempre concordam, sempre exaltam, nunca questionam. No começo parece agradável, mas logo se percebe que esse comportamento não serve para apoiar, mas para manipular. O estoico sabia que quem nunca discorda provavelmente não está sendo sincero. Afinal, até o amigo mais leal em algum momento nos contraria,
justamente porque se importa. Outro ponto é a incoerência entre discurso e atitude. Quantas vezes já ouvimos pessoas dizendo que podem contar comigo para qualquer coisa, mas que desaparecem quando precisamos? Essa ausência na adversidade é um dos maiores testes de autenticidade. Os estoicos acreditavam que o caráter se revela principalmente nos momentos difíceis, quando não há aplausos nem recompensas. E basta olhar para trás. Quem esteve realmente ao seu lado nas fases mais sombrias? Existe também o comportamento seletivo, quando alguém trata com extrema simpatia quem pode lhe trazer vantagens, mas ignora ou menospreza os outros. Esse tipo de atitude, embora disfarçada de educação, é uma forma sutil de falsidade. O estoicismo ensina que a verdadeira virtude é constante. Não depende do público, nem das circunstâncias. Se alguém só é gentil quando existe benefício envolvido, a máscara já começou a cair. Na vida moderna, esse comportamento pode ser visto em situações simples. Pense naquele colega que nunca responde suas mensagens, mas quando precisa de algo, aparece cheio de entusiasmo. Ou no amigo que só convida para festas quando precisa aumentar a lista de convidados, mas nunca está presente nas situações de apoio. O olhar estoico ajuda a identificar esses padrões repetidos que falam mais do que qualquer discurso. Outro sinal é a superficialidade nas relações. Pessoas falsas evitam profundidade porque isso exige consistência. Gostam de conversas fáceis, mas fogem quando surge um problema real. Um estoico observaria isso com calma, entendendo que quem não sustenta compromissos pequenos dificilmente será confiável em grandes responsabilidades. É quase como testar a solidez de uma ponte antes de atravessá-la. Você percebe as rachaduras logo nas primeiras pisadas. É importante lembrar que identificar não significa julgar com pressa. O estoicismo ensina a suspender conclusões rápidas, observando padrões antes de decidir. Talvez alguém tenha falhado uma vez, mas isso não faz dela uma pessoa falsa. É o conjunto, o histórico, a repetição, que revela a verdadeira natureza. E esse exercício de paciência protege tanto contra injustiças, quanto contra ilusões perigosas. Um exercício prático que você pode adotar é o de manter um diário de observações. Anote situações em que alguém agiu de forma incoerente e depois compare se isso se repete. Essa prática histórica de autorregistro não serve apenas para analisar os outros, mas também a si mesmo. Com o tempo, você se torna mais consciente dos padrões à sua volta e menos suscetível a encantos superficiais. E uma vez que já conseguimos perceber esses sinais, a próxima etapa é inevitável. Como lidar com essas pessoas sem permitir que roubem nossa paz? Afinal, identificá-las é apenas metade da batalha. A outra metade é aprender a agir de maneira sábia. E é exatamente isso que os estoicos têm muito a nos ensinar. Como lidar com elas sem perder sua paz. A primeira coisa que um estoico faria diante de uma pessoa falsa seria lembrar-se de um princípio fundamental. Você não controla o outro, apenas suas reações. Esse lembrete simples, mas poderoso, já tira o peso da frustração. Não adianta esperar que alguém incoerente se torne íntegro só porque você deseja. O único território que está sob seu domínio é sua própria mente. É aí que começa a estratégia de lidar com a falsidade. Uma ferramenta prática é o distanciamento estratégico. Não significa brigar, humilhar ou expor. Significa limitar o acesso que essa pessoa tem à sua vida. É como trancar a porta de casa. Você não precisa expulsar ninguém na marra, basta permitir que entre. O estoicismo convida a preservar a serenidade, justamente criando limites claros, sem ódio, sem ressentimento, apenas com firmeza silenciosa. Outra atitude essencial é cultivar a indiferença controlada. Não se trata de frieza, mas de escolher conscientemente onde colocar sua energia emocional. Quando alguém falso age, em vez de gastar horas remoendo, o estoico pensa: isso está sob meu controle? Se a resposta é não, simplesmente descarta. É uma prática de higiene mental, como varrer a sujeira da casa para não deixar acumular. Lembro de uma situação em que precisei lidar com um colega de trabalho que sempre distorcia informações para parecer melhor diante dos superiores. No começo, sentia raiva e injustiça, mas ao aplicar o estoicismo, percebi que a minha paz valia mais do que o esforço de desmascará-lo. Então, limitei minhas interações, registrei minhas próprias entregas com clareza e segui em frente. No final, a verdade apareceu sozinha e eu não precisei gastar energia. Outro ponto é praticar o autoexame. Muitas vezes ficamos obcecados em identificar a falsidade nos outros, mas esquecemos de olhar no espelho. Será que em algum momento nós também não usamos máscaras? O estoico acreditava que antes de criticar alguém, deveria investigar sua própria alma. Essa prática não apenas aumenta a humildade, mas também fortalece a coerência pessoal, tornando-nos menos vulneráveis a falsos jogos.
Também é útil buscar ambientes que valorizem a autenticidade. Cercar-se de pessoas que cultivam a verdade e a integridade reduz drasticamente a influência dos falsos. Isso pode significar escolher melhor seus círculos de amizade, participar de grupos que prezem pela transparência ou até mesmo rever parcerias de trabalho. O estoicismo nos lembra que o solo onde plantamos influencia diretamente os frutos que colhemos. Mas lidar com pessoas falsas não significa apenas reagir. Significa também aprender a manter a calma, mesmo quando a falsidade persiste. Como Marco Aurélio escrevia em suas meditações, não devemos esperar que o mundo se comporte como desejamos, mas sim treinar nossa mente para permanecer serena apesar do caos. Essa serenidade, quando cultivada, é um verdadeiro escudo. E aqui surge a grande questão. Não basta apenas lidar de forma sábia. É preciso também se libertar dessas pessoas quando sua presença se torna tóxica demais. Como cortar vínculos sem sentir culpa ou cair no ciclo da vingança? É exatamente esse próximo passo que vamos explorar. Como se libertar dessas pessoas? Libertar-se de pessoas falsas não é um ato de frieza, mas de preservação. O estoicismo nos ensina que a virtude deve ser o critério central das nossas escolhas. E se alguém constantemente mina sua paz e sua evolução, essa pessoa perdeu o direito de permanecer em sua vida. É como podar uma árvore. Não é crueldade, é cuidado, para que o todo possa florescer. O primeiro passo é diferenciar entre quem erra por fragilidade humana e quem insiste na falsidade como estilo de vida. Todos falham, mas alguns se escondem atrás de máscaras com tanta frequência que torna impossível construir confiança. O estoico usaria esse critério simples. Essa relação contribui para minha virtude ou me afasta dela? A resposta guia a decisão sem espaço para dúvidas. Um exemplo prático. Imagine alguém que constantemente inventa desculpas para não honrar compromissos. Uma vez, tudo bem. 2 vezes, ainda aceitável. Mas se o padrão se repete, o estoico entende que essa incoerência é parte da identidade da pessoa. Nesse caso, não é vingança cortar o vínculo. É apenas reconhecer que insistir é desperdiçar energia que poderia ser usada em algo maior. É importante destacar que libertar-se não precisa ser dramático. Não é necessário brigar, expor ou humilhar. Muitas vezes, basta um afastamento silencioso, um limite claro que se impõe sem palavras. O estoico evita confrontos desnecessários, porque sabe que o silêncio muitas vezes é a resposta mais poderosa. É como deixar de regar uma planta. Com o tempo, a presença daquela relação simplesmente se dissolve. A culpa, porém, é um grande obstáculo. Muitos se sentem responsáveis por abandonar alguém mesmo quando essa pessoa já demonstrou repetidamente sua falsidade. O estoicismo nos lembra que não somos responsáveis pelas escolhas dos outros, apenas pelas nossas. Se alguém prefere viver de máscaras, isso é problema dela, não nosso. O que está sob seu controle é escolher quem terá acesso ao nosso espaço emocional. Outra estratégia é substituir. Não basta apenas cortar. É necessário preencher o vazio com relações autênticas. O estoico buscava a companhia de pessoas virtuosas porque sabia que o caráter é moldado pelo convívio. Da mesma forma, ao se afastar de um falso, procure se aproximar de quem inspira confiança, de quem fala pouco, mas age muito. Esse movimento fortalece ainda mais sua rede de apoio. Esse processo pode ser comparado a limpar um jardim. Retirar as ervas daninhas não é o fim, é apenas a preparação do solo. O verdadeiro crescimento acontece quando você planta novas sementes, rega e cultiva. Assim também é com as relações. Afastar o falso é apenas a primeira parte. Nutrir o verdadeiro é o que traz paz duradoura. E uma vez que você aprende a se libertar sem culpa, surge uma reflexão ainda mais profunda. Por que sofremos tanto com a falsidade? Será que não estamos depositando expectativas demais nos outros, esquecendo que nossa paz depende apenas de nós? É aqui que o pensamento estoico dá um passo além e nos mostra como viver em serenidade mesmo em meio às máscaras. Identificar, lidar e se libertar de pessoas falsas é uma jornada que não termina do dia para a noite. O estoicismo nos ensina que a falsidade sempre existiu e sempre existirá, mas que a forma como reagimos a ela é totalmente nossa responsabilidade. E essa responsabilidade é também um poder, o de não permitir que a falsidade roube nossa paz. Essa consciência muda tudo. Recapitulando, vimos que falsidade não é apenas mentira, é incoerência entre o que se diz e o que se faz.
Identificamos sinais claros: bajulação, ausência em momentos difíceis, incoerência repetida. Aprendemos que, ao invés de confrontar, o estoico prefere se proteger com limites e cultivar indiferença estratégica. E entendemos que cortar vínculos não é crueldade, mas cuidado. O mais fascinante dessa jornada é perceber que, ao aplicar a filosofia estoica, você deixa de ser refém dos outros. Não precisa implorar por autenticidade, nem se desesperar quando a máscara cai. Você passa a enxergar a falsidade como algo esperado, quase natural. E, por isso, deixa de ser uma surpresa devastadora. Isso é liberdade emocional em seu estado mais puro. Agora, a grande questão é: o que você vai fazer com esse conhecimento? De que adianta entender o jogo se você continua reagindo da mesma forma de antes? O estoico não se limita a filosofar, ele pratica, aplica, transforma. É como aprender a nadar. De nada serve decorar as técnicas sem entrar na água. Então a pergunta é: você está disposto a mergulhar? Para colocar em prática, comece pequeno. Observe nos próximos dias quem ao seu redor age com incoerência. Anote, reflita e perceba padrões. Estabeleça limites discretos. Veja como se sente. Experimente a indiferença controlada diante de uma atitude falsa. Aos poucos, esse treino vai criando uma blindagem interna que você jamais imaginou possível. E mais, compartilhe sua experiência, fale com amigos de confiança, troque ideias ou até mesmo registre nos comentários. O estoicismo é vivido em comunidade porque aprendemos tanto com os erros dos outros quanto com os nossos. Ao compartilhar, você não só fortalece sua prática, mas também ajuda outros a enxergar o que antes passava despercebido. E se você chegou até aqui, é sinal de que algo já mudou em sua percepção. Você já não olha para a falsidade da mesma forma, agora sabe que tem ferramentas para identificar, lidar e se libertar. Mas ainda há um próximo passo. Como transformar esse aprendizado em um estilo de vida histórico capaz de resistir não apenas a pessoas falsas, mas a qualquer adversidade? E é justamente aí que entra o próximo nível dessa reflexão, onde o estoicismo revela que a verdadeira liberdade não está em afastar os falsos, mas em dominar sua própria mente. E isso é um convite poderoso para a próxima parte dessa jornada. Chegamos até aqui, e agora a pergunta que fica é: o que você vai fazer com todo esse conhecimento? Vai continuar permitindo que pessoas falsas drenem sua energia? Ou vai aplicar a sabedoria estoica para se blindar e viver com mais serenidade? A decisão é só sua. Pense, quantas vezes você perdeu noites de sono por causa de alguém que nem merecia sua atenção? Vale mesmo a pena repetir esse ciclo? O estoicismo nos ensina que não precisamos ser reféns da falsidade, que temos em nossas mãos o poder de escolher onde investir nossa energia. Então eu te pergunto, quem na sua vida precisa ser observado com mais cuidado? E quem talvez já passou da hora de ser deixado para trás? Essa reflexão pode ser desconfortável, mas é justamente aí que mora a transformação. Agora quero ouvir de você qual foi a situação mais marcante que viveu com alguém falso. Como lidou com isso? Escreve nos comentários, porque compartilhar sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando exatamente pelo mesmo dilema agora. E se esse conteúdo fez sentido, se abriu sua visão ou trouxe novas ferramentas para a sua vida, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você vai continuar aprendendo a aplicar o estoicismo de forma prática, direta e transformadora. Afinal, a vida não espera e o momento de mudar começa hoje.